A economia é algo muito óbvio. Quando a crise é econômica, todo mundo consegue ver, porque bolso é bolso. Barriga feliz é barriga feliz. Precisa comida. E quando ela começa a ficar mais escassa, todo mundo percebe que estamos em crise. Pode ser uma crise orquestrada, mesmo assim é uma crise. Mas para as pessoas mais sensíveis, essa crise já está em andamento há muito tempo, em outros patamares da psicologia humana, antes de se manifestar na economia. A economia é uma camada muito externa da crise humana. Saudações. Leandro Zen. Vamos nos permitir viajar um pouco. Eu trabalhei durante 22 anos em escala 6x1, de madrugada. Ninguém percebia que eu trabalhava. Para quem me via, eu estava sempre em casa, sempre me dedicando à música, à escrita, a fazer vídeos. Coloquei meus sites no ar, aprendi essas coisas todas de computador, desde que eu era jovem, e sempre me virei sozinho. Nunca trabalhei muito apenas para me alimentar, para sobreviver, pagar as contas, não. Só o suficiente. Eu tenho realmente me dedicado mais aos trabalhos daquilo que eu estruturei até o momento que eu chamo de cultura zen, para tentar me comunicar com as pessoas dentro das formas, das poucas artes que eu sei fazer, enfim. E eu sempre fui muito econômico, de fato. Então deu para fazer muita coisa. Mesmo ainda sem acontecer aqui neste universo da internet, o Dunas de Algodão, esse disco aqui, e o projeto Cultura Zen já movimentaram mais de 100 mil reais o ano passado, então eu considero isso sucesso, realização. Mas a vida continuou e eu continuei, estou aqui. Batemos e chegamos juntos no muro da crise 2026. Alguma coisa está acontecendo, já dizia Raul. Agora está nas capas de jornais, mas é uma crise que aconteceu, que foi semeada bem antes de chegar nas prateleiras, nos preços dos produtos, na deflação e nessas coisas todas internacionais. Para todos os poetas ou pessoas mais sensíveis, a crise existencial é uma coisa que sempre sufoca. Você quer expressar, você quer falar, mas ninguém te ouve. E hoje mesmo, para não dizer que isso é só papo de poetas e artistas imbecis, hoje mesmo estava assistindo um desses vídeos de papo mais científico e tinha o Sakane junto na mesa, tá? Só para dar um respaldo. Só que o outro convidado estava dizendo que ele era um professor dessas universidades americanas, e onde eles fazem congressos de neurologistas. No fim do dia, nos bares, os bares estão cheios de neurologistas, e eles estão todos falando dos equipamentos, dos microscópios, e essas coisas técnicas, e a filosofia da existência humana, da crise existencial, não era papo entre eles. Não era mais papo. O papo filosófico, ou seja, o papo mais além, o papo viagem. Não, era tudo muito metódico, tecnológico, entre os cientistas. Naturalmente, depois de enfatizado em ambiente universitário, a coisa vai para o público, vai para a mídia, vai para o público e chega até o público como formato de crise econômica, vejam só. Será mesmo que é uma crise econômica que a gente está vivendo, não? Ou é só um formato, né? Falando novamente em artistas agora, a gente percebe que a grande maioria também é tecnológica apenas, instrumentológica.
entretenimentológica. Não são artistas que trazem papos além, filosofias, coisas abstratas, coisas poéticas, coisas profundas. E quando a gente sente uma certa nostalgia, eu acho que é uma nostalgia da falta deste conteúdo poético, simbólico, filosófico, etc. e tal, viagístico. Porque tudo ficou muito chato, muito básico. Tipo, é uma crise comportamental, cultural. Ora, o ser humano é, por sua própria natureza, uma ponte, um portal para 1000 possibilidades. Existe muita viagem que você precisa compartilhar com seus irmãos. Mas num mundo tão frio como este está ficando, mundo tão corporativo. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha irmã sobre os escritórios corporativos aqui da minha cidade, as encrencas que acontecem entre as pessoas, justamente porque não são mais pessoas. São robôs, como aquela música do Kraftwerk, We Are The Robots. Tan, tan, taram. Se perdeu a humanidade. E é um processo longínquo que vem há muito tempo já. Que se reflete volta e meia nas prateleiras, no preço das prateleiras, por causa de 1 ou 2 malucos, aparentemente, que querem vender seu arsenal. Não existe luta nenhuma acontecendo, existe comércio de arsenal. Né? Mas o artista ele pode vender entretenimento para pessoas que querem se manter desacordadas? Sim. Mas o artista também pode vender momentos de profundidade, sensibilidade. E com isso eu quero dizer inteligência. Com momentos de despertar. Porque indivíduos que realmente mergulham em si mesmos e despertam a sua própria capacidade de ser, dificilmente farão acontecer a crise econômica. A crise econômica me parece apenas possível quando as pessoas estão desacordadas há muitos anos e têm sido funcionais apenas. Eu vi também recentemente que no Spotify uma bela porcentagem das músicas que estão subindo hoje no Spotify são músicas produzidas por IA, por pessoas que estão na maldade colocando vozes de cantores famosos. Então, estão criando falsidade para um público que também está consumindo por mera preguiça, né? Por mera preguiça, eu acho que todo mundo acabou se acomodando. Então, esta crise, na verdade, ela é mais fruto de passividade do que de qualquer atividade consciente. Porque a única consciência que existe é o amor, a inteligência maior do universo. As sombras parecem ter atitude ativa, mas na verdade elas são apenas falta de amor, consciente, inteligente. O nosso lado humano, ele também é um tipo de estômago com fome de olhar para dentro de si, tipo uma planta querendo crescer, chegar até o céu, como nas pinturas de Van Gogh. Este é o ser humano. E este alimento para a alma, ele deve ser compartilhado entre nós, né? E não só os artistas fazendo as suas artes que alimentam isso. Quando a gente conversa, os nossos papos além, as nossas viagens, isso também germina. O artista é uma figura profissional, vamos dizer assim, que ajuda, que injeta uma certa energia
nesse sentido, então ela se espalha como uma espiral. E eu acho que a verdadeira censura, ela não acontece também agora, só agora, na rede digital. Ela aconteceu antes, muito antes, quando você disse, não, eu nem quero ser eu mesmo, eu vou seguir as massas e tudo bem, eu consigo viver com isso. Isso é uma censura. Uma coisa tão sensível, delicada, que provavelmente para muitos de nós passa desapercebido. É um momento em nossa vida que a gente decide, eu vou seguir as massas, eu acho que eu não aguentaria fazer faculdade de mim mesmo. Né? Então a gente foi deixando de ser nós mesmos e agora estamos todos iguais. Por isso não conseguimos ouvir um artista fazendo suas artes, porque as suas artes são sempre muito excêntricas, muito diferentes. E a gente está tão acostumado com essas músicas que já são artificiais mesmo antes da inteligência artificial. Porque são iguais. Porque as pessoas já são iguais há muito tempo. Então é dessa crise que estamos falando, que agora, volta e meia, aparece como uma crise econômica. Vejam só. Mas existem esforços em pequenas comunidades de se fazer acontecer ainda aquilo que chamam de autoral, né? Deixa o indivíduo ser ele mesmo, por mais estranho que seja. Isso tem até soado como algo feio ou experimental demais. Olha só, isso é interessante, porque não é só o artista que está sendo tratado como, mais uma música autoral, tá bom. Isso significa que cada um de nós está sendo tratado desta maneira, quando tentamos ser nós mesmos. Só uma pessoa diferente de todo mundo, isso não pode, isso é feio, isso é pequeno demais. Como é que vamos seguir, curtir, compartilhar a todos nós, se estamos em um ambiente de disputa extrema, que no fim das contas vai refletir no preço dos produtos, com sabor produtos? Mas tem os festivais autorais, tem os concursos literários, e uma coisa que eu acho muito interessante nesses eventos é que, no final das contas, o que fica mais evidente é o concurso em si, o número de inscritos no concurso e a história dos jurados. Todo mundo fica conhecendo os jurados, seus brilhantes feitos, e os participantes, os vencedores dos concursos, são só números. Mais uma vez, só números. Então, esta sombra inconsciente sempre dá um jeitinho de se fazer valer, né? Se nós não estivermos atentos. Todos nós somos artistas da nossa vida, pelo menos assim deveria ser. Nós precisamos desta consciência, desta presença, porque ela traz naturalmente valor à vida, amor. Ela jamais permitiria sair da linha, se escravizar. Quer dizer, algo aconteceu, que isso aconteceu. Foi-nos desligada a consciência, foi-nos desligada a atenção, de alguma forma. Porque quando a gente decidiu, tá bom, eu vou seguir as massas, sempre existiram pessoas mais astutas, com uma mente mais doentia, mais sedenta por poder, por controle, manipulação, porque isso tudo dá tesão, de certa forma. Poder, controlar as pessoas. Quanto mais pessoas, mais dinheiro, mais escravos, mais números. Então isso é realmente bastante prazeroso para certas mentes medíocres.
Então eles estão sempre lá, manipulando. E já que você deu um tropeço, eles já estendem um tapete vermelho para você vir tropeçando o tempo todo. Porque isso dá poder a eles, que tropeçam um pouco menos. Por isso, justamente, que as comunidades devem estar muito atentas à manifestação consciente da sua riqueza não física, né, da sua riqueza cultural. Só que esse papo já vai soar bastante desconfortável, porque surgem um determinado tipo de controladores, né? Os políticos, os ideólogos. Eles sentem esta carência e alimentam as possibilidades do carente cultural artístico. E eles tomam para si o poder e o controle da manifestação artística cultural, fisgando naturalmente os jovens criadores, porque quando nós somos jovens, a gente percebe que o mundo está indo para um precipício, a gente tem vontade de gritar para fazer as pessoas acordarem. Ninguém nos ouve, porque estão sendo controlados para fazer dinheiro, trabalhar infinitamente, para serem sugados até os ossos. E outra parte que não aceita este caminho de controle acaba caindo em outra rede, que é justamente a rede de pensamento. Então é uma questão para todos os semi-acordados de todas as redes, prestem atenção na produção econômica não física. Existe um forte apelo ao trabalho. Trabalho é dignidade, daí você produz coisas para poder comer e viver bem. Mas existe também um trabalho de produção de coisas espirituais, não materiais, que alimentam outros departamentos que já estão em crise há muito tempo porque justamente não se alimentam direito e foi deixado para políticos alimentarem a alma da gente. Entende? Só que é a comunidade de pessoas livres, verdadeiramente inteligentes, que deve trabalhar também por conta própria, com os próprios pés, com as próprias mãos, para alimentar este outro corpo que come arte, beleza, filosofia, reflexão, papos além. Este corpo também requer trabalho e nutrição, e que seja um trabalho livre, independente, digno. Isso é dignidade humana. Sim, só que nem nos damos conta mais de que precisamos desse tipo de comidas, só que os controladores que estão um pouquinho mais acordados sabem, e eles mantêm todo mundo com Bolsa Família de pensamento, de inspiração. Migalhas de pensamentos e de inspiração. Imagina só que ousadia. A inspiração que viria das alturas celestiais mais inimagináveis, a gente trocou isso. Quando a gente decidiu não sermos nós mesmos, a gente trocou isso por alimentos, sobras, esmolas de pessoas que têm tesão em tratar-nos como gado ou equinos, bovinos, sejam equinos ou bovinos, ou galináceos. Então, o lance é aprendermos a verificar antes aonde exatamente nasce a crise, porque não é nos galhos que vai se resolver a coisa, é na essência do tronco. Primeiro, reconhecermos, todos nós, que temos uma crise invisível,
um corpo invisível faminto, que precisa de nutrição e de trabalho livre, independente, consciente, de uma percepção e de uma valorização real, imediata, e desta forma toda essa galera parasita vai acabar se desgrudando, né? Porque voltaremos a ter saúde. Então, naturalmente, a mente humana também será mais saudável e esses indivíduos malucos serão tratados como tal. Vocês precisam de tratamento, não de votos. Muito bem, muito bem. Só que assim, não são eles os culpados da crise econômica, mas sim cada um de nós. A gente precisa de inspiração, intuição, meditação, cultura zen. Eu sei que este vídeo foi bastante poético, talvez você não entendeu nada, mas se você chegou até aqui, eu acho que você pegou o fio da meada. Eu sei que ele é escorregadio, mas é assim que é, né? Muito bem. Tem mais produtos meus físicos e não físicos, visíveis e invisíveis aqui na descrição. São produtos para alimentarmos a nossa alma. Então, até o próximo vídeo.